Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2021 a revista referente a nossas lições bíblicas, cujo tema é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Esta lição que nós iremos estudar para este domingo, dia 14 de novembro de 2021, é a lição de número 7, cujo tema é Paulo, o plantador de igrejas. Nós temos como texto áureo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Este texto está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, no verso de número 6. Amém? A nossa verdade prática, ela vem dizendo: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Amém? Aqui sobre o texto áureo, eu gostaria de dizer que muitos são os que são chamados para plantar, né? E poucos são aqueles que cuidam das igrejas que foram plantadas. Então, o importante, né, é plantar, sim, abrir novas igrejas, levar a palavra do Senhor a pessoas que ainda não conhecem, mas nós também não podemos deixar de estar cuidando destas pessoas. Amém? Aqui também, irmão, sobre o texto áureo, eu tenho um testemunho para contar. Há vários anos atrás, eu entrei numa empresa e entrou ali um menino de 16 anos de idade. E esse menino, ele morava perto da minha casa. E toda vez eu trazia ele embora. Trazia ele embora e ele ficou muito grato por esse feito, né, da parte do Senhor que a gente fez por ele. E aí muitos anos depois, irmãos, muitos anos depois, meu filho entra nessa empresa e agora é esse menino que ainda está lá após 15 anos que começa a dar carona para ele, tanto para ir quanto para trazer de volta. Então tem algumas coisas, irmãos, que a gente não entende. Às vezes a gente questiona, né? Falou por quê, né? Eu estou fazendo e tal, e não deu certo, mas lá na frente outro vai colher aquilo que talvez você está plantando hoje, como foi no meu caso, amém? E aqui, ainda sobre a verdade prática, a questão da experiência, irmãos, é bom você ver pessoas que têm experiência com Deus, contar testemunho de pessoas que viveram experiência com Deus, mas nós temos que ter as nossas experiências com Deus. Temos que ter aquela comunhão, aquele relacionamento íntimo com o Pai para termos nós as nossas experiências com Deus. Então, o fator maior que nós podemos ter da parte motivacional é o agir de Deus, as experiências de Deus para com a nossa vida. Amém? Aqui, caminhando para a nossa leitura bíblica em classe, nós temos 3 textos. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao 9. Também temos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao 3. E também temos, né, em Atos dos Apóstolos também, capítulo 16, versículo do 1 ao 5. Depois o versículo 9 e o versículo de número 10. Como eu sempre venho dizendo aos irmãos, aquele que já me acompanha e você que está chegando agora, procure ler as cartas paulinas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, procure ler também, né, o Evangelho, né, de Jesus Cristo, né, Mateus, Marcos, João, Lucas, porque Lucas vai escrever Atos e nós temos muitas referências aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Se alguém me perguntar, irmão, por onde começo a ler a Bíblia? Eu vou dizer, comece lendo pelo Evangelho, os 4 Evangelhos, depois as cartas paulinas, depois ali Atos dos Apóstolos, e aí sequência no restante ali. Muito importante estarmos lendo, né, todo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós tiramos muitas referências bíblicas deste livro. Aqui, irmãos, como objetivo geral, nós temos motivar a igreja local para plantar mais igrejas, ou seja, plantar mais igrejas aqui
sem, né, abandonar aquelas que foram plantadas. Nós vamos ver no decorrer da lição que Paulo, depois ele volta para ver como que essas igrejas estavam ali, as igrejas que ele fundou, né, que foram implantadas por ele, como que essa igreja ela estava depois. Dentro dos nossos 3 tópicos, nós temos para cada tópico os objetivos específicos que nós estaremos trazendo no decorrer da nossa aula de hoje, amém? E como é de costume nosso aqui, vários versículos da nossa leitura bíblica nós também traremos aqui no decorrer da nossa lição. Caminhando para a parte de introdução da aula de hoje, irmãos. Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no verso 15, o próprio Jesus Cristo vai dizer, né, que Paulo ali ele iria pregar o evangelho, né, aos gentios, ou seja, a todo aquele que não é judeu. Amém? Atos dos Apóstolos, esse texto a gente já fez bastante referência dele em aulas anteriores, né? Lembrando que todas as aulas anteriores estão postadas no meu canal, né? Canal EBD, Palavra de Vida para você, e também no meu Facebook. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 15, vem nos dizendo: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O apóstolo Paulo, ele é conhecido, né, como apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo é exemplo para a nossa vida, porque ele ali sistematizou a fé cristã. Amém? Temos como ponto central, então, irmãos, para a nossa lição de hoje, o mesmo a nossa verdade prática, que está linkada, né, ao objetivo geral da aula de hoje. Caminhando para o tópico de número 1, cujo tema é Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Este tópico de número 1, ele tem o seu objetivo específico, que é mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Nós vamos ver uma referência que ele mesmo diz que era prisioneiro. Vamos lá entender. Caminhando para o primeiro subtópico, Paulo, o desbravador. Paulo, irmãos, dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Como nós falamos aos irmãos, né? Essa revista aqui, ela nos mostra, né, a cada lição, uma lição vai puxando a outra, como nós devemos evangelizar, como discipular, tendo como exemplo as cartas paulinas. Amém? Aqui também podemos dizer que a vida de Paulo e o seu ministério nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho, das boas novas. Vamos lá dar uma lidinha, irmãos, em Romanos, capítulo de número 10, lembrando aos irmãos, né, você que me acompanha, sabe que a gente traz bastante referências, umas até fora, né, da revista, aquelas que Deus coloca no nosso coração para estar trazendo aqui aos irmãos. Essa aqui é uma delas, Romanos capítulo de número 10, verso de número 13 ao verso de número 15, olha o que a palavra do Senhor vai dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Paulo dizendo, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ó, o verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegrias novas, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O próprio apóstolo Paulo vai falar aqui, como crerão se não há quem pregue? Olha só. Então, caminhando para o tópico de número 2, né? Esse primeiro subtópico aqui, ele vem nos trazendo, né, qual foi o exemplo e quanto nós temos que estar constrangidos quando nós lemos, né, a respeito do apóstolo Paulo, o missionário ali de Jesus Cristo, né, aos pagãos. O segundo subtópico tem como tema uma gloriosa obrigação.
O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios, como nós acabamos de ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso de número 15. Por isso, na Bíblia vemos a expressão lá de Efésios capítulo 3, no verso 1, que diz: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Aqui, seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo. Olha lá o que diz em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aqui, irmãos, eu gostaria de trazer aos irmãos um comentário. Quando Paulo diz que estava sendo prisioneiro de Jesus por nós, por vós, gentios, por nós, aqui, irmãos, há muitas pessoas que acham que são livres, mas elas são prisioneiras do pecado. E aqui Paulo, ele nesse sentido aqui, de ser preso, de ser prisioneiro, mas uma prisão honrosa, gloriosa, diferente das prisões físicas que ele passou. Mas vai entender um homem que mesmo em prisões físicas, ele dizia assim: em tudo dai graça. Olha só, irmãos, como Paulo ele tinha uma intimidade tão grande com Jesus Cristo, a ponto de dizer, mesmo em sofrimento, dizendo isso para nós estarmos meditando nesta presente data. Podemos então dizer, irmãos, que essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá a direção para continuarmos pregando, falando do amor de Jesus Cristo. Amém? Aqui então, caminhando para o terceiro subtópico, plantação de igreja, uma parceria. Olha só, irmãos, a plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, lá em 1 Coríntios capítulo de número 3, no verso de número 6. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. E, olha só, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus, não é o homem. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Vamos dar uma lidinha em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, no verso de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, no verso de número 28, para estarmos embasando esta falácia aqui. Olha o que a Bíblia vem dizer. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A parte A do versículo. Olha a parceria, Espírito Santo e a nós. Por que o Espírito Santo está em primeiro lugar? Porque o Espírito Santo tem que ser a primazia na nossa vida. Tem muita gente que inverte essa sequência. E quando inverte a sequência, a coisa muito tendenciosamente caminha para que não dê certo. É uma parceria, mas Deus em primeiro lugar. Amém? Aqui então, irmãos, podemos caminhar para a síntese deste tópico de número 1, onde nós aprendemos sobre Paulo o desbravador, Aprendemos também sobre uma gloriosa obrigação, Essa no ministério, na dispensação da graça, ninguém é obrigado a nada. Paulo vem dizendo aqui, nesse contexto que nós estamos trabalhando na revista, ele fala que ele era prisioneiro de Jesus Cristo, mas para trazer as boas novas para a minha vida e para a sua vida, nesse sentido. Aprendemos também sobre a plantação de igreja, uma parceria. Você viu parceria em Atos 15, 28? Olha só o que a Bíblia vai dizer. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aqui, irmãos, a gente pode até trazer uma partezinha dizendo que a plantação de igreja não é pescar no aquário de ninguém. A plantação de igreja é desbravar, é levar o Evangelho e a palavra do Senhor às pessoas que não conhecem o amor de Cristo. Como síntese, o apóstolo Paulo foi um desbravador, ou seja, foi um pioneiro de Cristo sobre a gloriosa obrigação. Amém? Então, aqui,
vamos caminhando para o tópico de número 2, que tem como tema Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Este tópico de número 2 também tem o seu objetivo específico, que é sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Aqui, Deus me deu uma palavra sobre esse ponto de partida. No decorrer aqui dos subtópicos, nós estaremos trazendo aos irmãos. Fique comigo que a aula está muito interessante, amém? Olha só, primeiro subtópico, uma igreja missionária. A igreja Antioquia era rica em líderes. Os irmãos podem estar consultando esta referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Olha só, nela havia profeta, doutor, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e também Saulo, lá no verso de número 1. Ali foi o ponto de partida, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, no verso 3, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Aqui eu quero destacar duas partes. Primeiro, ponto de partida. Todos nós temos o nosso ponto de partida. Todas as coisas começam pequenas até se tornarem grandes. Isso seja para uma coisa boa ou para uma coisa, não tão boa. Por exemplo, cartão de crédito. Vamos lá dar uma lidinha para embasar esse texto aqui em Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, essa referência não tem na revista. Zacarias, capítulo de número 4, no verso de número 10. Olha só o que diz a parte A do versículo. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, ou seja, não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Neste contexto aqui, irmãos, ponto de partida, há um ponto de partida para todas as coisas. Há um ponto de partida. Algo começa pequeno até se tornar grande. Tem muita gente querendo já ir para o Z sem passar para o A, para o B, pelo C. Não é assim, principalmente em ministério. Ministério não é escada, na minha humilde opinião. Ministério é galgar, é ter chamado, é ter vocação. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente na nossa lição de hoje. O que eu quero trazer aqui aos irmãos nesse contexto às vezes você tem um excelente diácono, aí você passa ele a presbítero, e aí daqui a pouco você não tem nenhum presbítero e nenhum diácono, né? Nesse contexto que eu estou dizendo, né? Agora, você pode também dizer, nossa, mas não era de Deus o chamado? Sim, eu acredito nisso, só que depende muito da pessoa também obedecer à voz do chamado. Como nós já estudamos em lições anteriores, eu creio que se Paulo não tivesse obedecido o chamado de Jesus Cristo, a obra não ia parar, Jesus levantaria outro. Amém? Então é nesse sentido que eu estou dizendo aqui. Também, irmãos, outro ponto que eu quero tocar aqui com os irmãos é que, juntamente com Barnabé, sob jejum, embaixo de jejum. Vamos lá dar uma lidinha em Atos dos Apóstolos. Falei aos irmãos que nós teríamos bastante referência bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no verso de número 2. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a obra, quem administra é o Espírito Santo de Deus. Só que olha só, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Quer ouvir a voz do Senhor? Vá para o jejum, vá para a oração, vá para a consagração, né? Nesse sentido aqui, Paulo estava ali, e Barnabé jejuando ali, e aí a Bíblia vai dizer, né, juntamente com a igreja, no verso 1 vai falar assim, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, como nós já citamos aqui. E aí, olha o que acontece. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, onde há jejum, a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, aqui, irmãos, continuando aqui com o nosso entendimento aqui, caminhando, né, dentro desse tópico de número 2, o subtópico de número 2 vem dizendo a primeira viagem missionária. Aqui é importante destacar
lá para o finalzinho do subtópico, diz assim, ó: ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Aqui, irmãos, eu queria destacar aos irmãos o seguinte: 1 de João, capítulo 5, do verso de número 19. Anotei aqui aos irmãos. 1 de João, capítulo de número 5, verso de número 19. Olha o que o texto vem dizendo para a nossa vida. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou seja, o mundo jaz no maligno. Por que é tão difícil, irmãos, a implantação de igreja? Porque vai na contramão do mundo. Nós estamos aqui na terra, somos peregrinos, a nossa casa não é aqui na terra. Então a implantação de igreja, levar o evangelho a quem não conhece, vai causar o quê? Arrepio e transtorno no inferno, porque o diabo não fica feliz com isso. E aí, eu quero trazer aos irmãos aqui ainda também, o quê? Que é uma batalha espiritual. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, ó, podemos até ainda ler uma referência do próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, vamos lá dar uma lidinha? 2 Timóteo, capítulo de número 3, é um verso conhecido dos irmãos, no verso de número 12, capítulo 3, verso de número 12 de 2 Timóteo. Diz assim, ó: e também todos os que piamente, fielmente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Por isso a igreja é tão perseguida. Já estudamos aqui em lições e revistas anteriores sobre esse contexto. Por isso que é difícil, ó. E a revista trouxe aqui pra gente, ó, o trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo de Deus é quem continua convencendo deste plano glorioso chamado salvação. Amém? Caminhando para o subtópico de número 3, a segunda viagem missionária. Aqui eu falei aos irmãos, ó, olha o que Paulo faz aqui, irmãos, ó. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente e para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia, lá em Atos 16, no verso 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui eu quero destacar, ó, esse Paulo visitou igrejas já plantadas, né? A necessidade, nosso textório vem dizendo, 1 Coríntios, né, que nós acabamos de ler, no capítulo 3, no verso 6, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, ou seja, um planta, o outro cuida. Isso também a gente pode aplicar aqui, ó, que Paulo ele plantou as igrejas, desbravou ali, mas depois a gente vê na própria Bíblia, na Escritura Sagrada, Paulo visitando as igrejas para ver como elas estavam. Isso é importante também, ó. Dando sequência ainda, ó, quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus, que era a visão que Paulo tinha. Já citei aos irmãos Atos capítulo 15, no verso de número 28. A parceria que nós temos que ter com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Caminhando para a síntese, irmãos, deste tópico de número 2, onde nós aprendemos ali sobre uma igreja missionária. Aprendemos também sobre a primeira viagem missionária de Paulo, o porquê é difícil, né? Não somos do mundo. O porquê é difícil levar a palavra, implantar a igreja, falar do amor de Jesus Cristo, vai na contramão de tudo, essa situação que a sociedade está vivendo hoje. Também aprendemos sobre a segunda viagem missionária, que é Paulo visitando as igrejas que ele implantou, vendo como que o povo estava ali. E terminamos aqui falando sobre a parceria, né? Estarmos na dependência do Espírito Santo de Deus. Como síntese, então, podemos trazer que a igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Não podemos deixar de destacar ainda aqui também o que? Tudo em nossa vida tem um ponto de partida.
veio aqui ao meu coração agora, alguém me disse, com mais de 30 anos de idade, quando comecei a fazer uma faculdade de engenharia, que eu era louco, eu estava maluco. E hoje, né, pela misericórdia do Senhor, estou trabalhando, estou na área. Costumo dizer que sou engenheiro por formação, sou professor por vocação, né? Falando nisso, puxando um ganchinho, você sabe qual é o seu chamado? Nós vamos estudar isso aqui, ó, no tópico de número 3 agora. E eu sou servo do Senhor para adoração, amém? Então, irmãos, podemos ainda trazer aqui, ó, caminhando para o final da nossa aula de hoje, o tópico de número 3, características de um plantador de igreja. Este tópico de número 3, ele tem o seu objetivo específico, que é pontuar as características de um plantador de igreja. Aqui, primeiro subtópico, motivado pelo chamado. Aí eu perguntei aos irmãos, você sabe qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? O que é chamado, vocação? Aquilo que você já tem como tendência a fazer e fazer bem. E aí Deus vai confirmando isso através de pessoas, através da igreja, através de quando você executa algo, né? Isso é a vocação que temos, ó. Sempre há um ponto de partida, voltamos a falar aqui, ó, em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Irmãos, aqui, eu quero trazer aos irmãos aqui o seguinte, nós temos 3 escolhas importantes na nossa vida. Primeira escolha é a escolha da salvação, onde nós passaremos a nossa vida eterna. A segunda escolha, irmãos, é o quê? O nosso chamado. Por quê? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Ore, busca, Ele revela para você, assim como revelou ao meu coração. E aqui, irmãos, o terceiro chamado, uma terceira escolha que nós fazemos é a escolha do casamento, é a escolha do matrimônio, que tem que ser o quê? Algo aí, uma vez, né, e tu vá até o fim agora, uma vez conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho, conhecendo a importância do matrimônio, é uma escolha de fundamental importância, entendeu? Então, aqui nesse contexto aqui, ó, temos que saber qual é o nosso chamado, o que Deus tem reservado para a nossa vida, amém? Caminhando para o subtópico de número 2, ó, experimentado no deserto da vida. Então, irmãos, este subtópico de número 2, experimentado no deserto da vida, nós vimos em lições anteriores a respeito do que representa, do que significa o deserto na vida do crente. Na lição que nós estudamos sobre essa parte do apóstolo Paulo, que quando ele teve um encontro ali com Jesus, ele foi para o deserto da Arábia, registrado lá em Gálatas, capítulo 1, verso 17 ao 18, nós, naquela oportunidade, falamos o seguinte, que quando o deserto está na agenda de Deus para a nossa vida, ele é bênção, né? Na oportunidade, falei que o deserto não é para nos matar. Esse subtópico, ele vem dizendo, ó, que o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração, conforme Oséias capítulo 2, verso 14. Ó. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar igrejas. Ó. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. Nós vamos dar uma explanadinha sobre cada uma dessas características ou dessas qualidades aqui que nós temos, né? Dessas qualificações que nós temos aqui. Ó. Aqui sobre o deserto ainda, irmãos, às vezes nós temos que entender que enquanto nós oramos para Deus mudar a condição, mudar o deserto, mudar a situação, mudar a circunstância, Deus está usando a própria circunstância para nos mudar. Olha só, apesar de temperamento, caráter e personalidade no dicionário, às vezes trazer como
um significado só, nós entendemos o seguinte, ó, que temperamento são os traços psicológicos de cada pessoa, tem a ver com o psíquico da pessoa. Se ela é mais calma, se ela é mais nervosa, mais agitada, menos agitada. Já o caráter está ligado às atitudes, às ações da pessoa. Lógico que uma coisa não dá para separar da outra. Se a pessoa, também não dá para falar que uma pessoa, porque ela é nervosa, ela tem um mau caráter. E porque ela é calminha, ela tem um bom caráter. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o temperamento é o traço psicológico da pessoa, no meu entendimento aqui. O caráter está mais ligado a atitudes, a ações da pessoa, o modo dela agir e o modo dela reagir a certa ou determinada circunstância. Já a personalidade é o conjunto de qualidade que define uma pessoa, que nos define. Qual é a personalidade do Edson? Olha, a personalidade do Edson são as qualidades que ele tem, né? E também, por que não dizer nesse contexto aqui, dos defeitos também, não é só qualidade, né? A personalidade é o conjunto de qualidades, sejam elas boas ou sejam elas não tão boas assim, né? Vamos resumir dessa maneira aqui. Então, Paulo, ele foi forjado no deserto ali da Arábia. Deus, né, direcionou, o Espírito Santo, né, direcionou ele, né, a não sair já pregando o evangelho, implantando igreja. Não, ele passou 3 anos, conforme Gálatas ali, ó, se preparando, conhecendo a Jesus Cristo, né, para poder pregar sobre ele. Subtópico de número 3, a igreja segundo as Escrituras. Nossa vida está pautada na palavra do Senhor, né? Não só a igreja segundo a Escritura, nossa vida. Agora, você quer ver se uma igreja é séria? Dá uma olhadinha no credo dela, no cremos dela, os estatutos, a doutrina dela, né? Aqui, ó, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde deve existir o amor ao pecador, batismo no Espírito Santo, onde também deve ter dons ministeriais e de serviços. Nós já estudamos na lição anterior, numa lição passada aí, a respeito desse tema. Também tem que ter autoridade para se expulsar demônios, cura de enfermos. Também, irmãos, a pregação fiel da palavra. Paulo vai dizer a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 2, pregues a palavra, ou seja, pregue a boca de Deus, pregue o que tem dentro da Escritura. Se não tiver pautada na Bíblia, se não tiver pautada na Escritura, a igreja não é bem igreja, ela recebe um outro nome aí. Só pesquisar que os irmãos vão descobrir qual o nome. Ó, nessa igreja, nessas igrejas que seguem, que são fundadas de acordo com a palavra, implantadas de acordo com a palavra do Senhor, ó, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez um irmão perguntou para mim onde estava escrito isso na Bíblia. Mateus capítulo 28, no verso de número 19. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Partilhamos da Santa Ceia do Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai deixar a instrução. 1 Coríntios capítulo de número 11, no verso de número 23. Paulo vai deixar essa instrução, então, sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Começa dizendo, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E esse texto aqui, ele é lido muito, né, nas igrejas da Assembleia de Deus, no partilhar da Santa Ceia. Também aqui, ó, aguardamos a vinda de Jesus Cristo. São fundamentos, né? No mínimo 3 nós citamos aqui, que tem que constar. Batismo, né, por imersão, né, totalmente dentro da água, né, imergido na água, como Jesus Cristo se batizou no Jordão. Também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ato, né, da Santa Ceia do Senhor. E também deve ser pregado o quê? A volta do Senhor Jesus Cristo
para buscar a sua igreja. Caminhando para a síntese deste tópico de número 3, onde nós aprendemos aqui, motivado pelo chamado, falamos um pouquinho sobre chamado, sobre vocação. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? O que Deus já confirmou no seu coração e também através de outras pessoas? Também falamos aqui sobre experimentado no deserto da vida, né? Aí tem uma frase muito interessante de uma pessoa que diz assim, que a vida ensina e o mercado seleciona. E aqui, nesse contexto aqui, experimentado no deserto. Paulo foi para o deserto da Arábia, onde passou ali 3 anos, né, aproximadamente ali, para poder aprender sobre Jesus Cristo e como ele iria sistematizar a nossa fé. Como disse aos irmãos, Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, amém? Então, como síntese, Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igrejas. Que é a maior motivação, irmãos, que nós servimos a Jesus Cristo, né? Não existe maior motivação. Essa motivação que nos faz manter este canal aqui pela misericórdia de Deus, buscar conhecimento para poder estar aqui humildemente trazendo, compartilhando aos irmãos. É a motivação, é Cristo que nos motiva a acordar aí de madrugada, a estarmos orando, a estarmos frequentando a igreja local, a estarmos servindo nesta igreja, ao nosso pastor, também a nave da igreja. A nossa motivação é Cristo, Cristo nosso Salvador. Lermos a Bíblia, ensaiarmos louvores, né? É a nossa motivação, o nosso mestre. Caminhando então aqui, irmãos, para a conclusão da aula de hoje. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. É vontade de Deus. Romanos, capítulo de número 12, no verso de número 2, um texto bem conhecido dos irmãos. Olha só que a palavra do Senhor vem dizendo, agora de maneira e de ordem correta, segundo a instrução, né, de um amigo meu, né, professor também de escola dominical, que me orientou nessa semana a respeito desse versículo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Quero glorificar aqui, né, mais uma vez o nome deste amigo meu, presbítero Valdecir, das Assembleias de Deus, tem me ajudado muito, tem me esclarecido, que Deus continue abençoando a sua vida, viu, meu amigo? Então, querendo Deus, irmãos, esta foi a lição de número 7, querendo Deus, estaremos aqui para a lição de número 8, cujo tema será Paulo, o discipulador de vidas. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém?